Olá, vamos tratar nesse vídeo sobre competência no processo de execução e no cumprimento de sentença. Para aqueles que têm alguma dificuldade sobre esse tema, eu indico um vídeo, né, que nós postamos aqui no canal do Instagram sobre competência na parte geral do direito processual civil. Eu dividi em duas partes, né, esse vídeo. Uma parte mais introdutória, conceitual, abordando princípios da competência, e o outro abordando o capítulo do Código de Processo Civil que versa sobre isso, o artigo 42 e seguintes do Código. Então eu indico a vocês, em complemento a este vídeo, que vejam esses outros dois vídeos sobre competência. Né? Na verdade, é um tema só, né? Aqueles outros temas, aqueles outros vídeos que eu postei, só que por uma questão de logística aqui, até para fazer o upload aqui para o YouTube, eu acabei dividindo em parte 1 e parte 2. Tá? Então fica aí a indicação do vídeo sobre competência na parte geral que está aqui no canal. Bom, vamos então abordar especificamente sobre a execução. Nós temos algumas nuances, alguns detalhes que são importantes e que devem ser realçados e que mereciam aqui uma aula apartada, tá bom? Então é disso que nós vamos falar. Bom, no que tange ao processo de execução extrajudicial, eu vou começar falando sobre execução por título extrajudicial, porque esta modalidade executiva pressupõe que deve ser proposta uma ação de execução. Então ela tem um regramento próprio, né? É um pouco diferente do sistema do cumprimento de sentença, que já foi proposta uma ação e, via de regra, o juízo que prolatou a decisão, né, que sentenciou na primeira instância, ele também vai ser o juízo da execução. Só que aqui na execução por título extrajudicial, então nós temos um regramento próprio. Tá? Então é disso que nós vamos falar. Então uma questão aqui mais introdutória sobre este tema, nós temos aqui, obviamente, as regras, né, ou a regra, e depois nós vamos falar sobre as exceções. Então a regra, olha, como eu coloquei aqui para vocês, é o foro do lugar. Né? O lugar do quê? Então temos duas hipóteses. O lugar do adimplemento, onde aquele título deveria ter sido adimplido, onde aquela obrigação deveria ter sido adimplida, né, o previsto no contrato, previsto no título de crédito, enfim. Ou, caso isso não seja possível, né, no domicílio do executado. Então, e reparem, essas regras estão lá na parte geral do Código de Processo Civil. Né? Especificamente, aqui eu até citei para vocês no artigo 53, inciso 3º, a linha D, e no domicílio do executado, que fala no artigo 46. Mas não fica só nisso, não. Nós temos outras regras. Então, esses casos especificamente, quando nós estamos falando de lugar do adimplemento, o domicílio do executado, então ou um ou o outro, nós estamos falando de regra de competência territorial. Né? Local é território. E sempre que falar em território, mentalize essa ideia. A competência será relativa. Então, ela é prorrogável, ela pode ser negociada pelas partes. Se propuser um local ao invés de outro, gera, né, obviamente, uma nulidade relativa. Então, que deve ser alegado, né, no primeiro momento. Se não alegar, haverá o convalescimento, né, da situação. No âmbito da competência, a gente chama de prorrogação de competência, que é basicamente a hipótese: o juízo é incompetente, mas como é competência relativa, se ninguém falar nada, aquele juízo até então incompetente se tornará competente. Então, um breve lembrete para vocês sobre a competência territorial, que é relativa. Tá bom? Então, ainda, por que eu fiz essa afirmação que a competência é relativa? Porque justamente o artigo 64 e 65 nos traduzem essa ideia. Vejam o vídeo que eu postei aqui no canal, versando sobre as regras de competência lá da parte geral, que eu explico isso, a diferença de competência absoluta, competência relativa e os efeitos práticos, ok? Pois bem, uma questão interessante, né? Se nós estivermos falando de título que envolva direito real, ou seja, no caso de hipotecas, né? A gente vê bastante isso acontecer. Nós temos um regramento próprio, que é o do foro do local, né? Onde se encontra a coisa.
né? O foro da coisa. Quando fala em foro, lembre-se, a palavra foro significa local. Então, foro da coisa é onde se localiza aquele bem. Né? Então, nós estamos falando de direito real, né? Res, né? Significa coisa, então, onde está localizado. Por imperativo do artigo 47 também do Código de Processo Civil e também o 784 do Código de Processo Civil que versa sobre as execuções. Então, por falar no artigo 784, vamos fazer uma análise, então, pormenorizada deste artigo, né? Inciso por inciso. Vamos lá. O que nós temos? O artigo 781, né, que versa sobre a regra geral de competência. O 784, ele versa sobre os direitos reais, a competência com relação a direitos reais. Bom, o 781 é o artigo que está previsto no capítulo do processo de execução que versa sobre as regras de competência, né, no que tange ao processo de execução por título extrajudicial. Então, a primeira questão que você tem que mentalizar, nós estamos falando de foro do domicílio, né? Domicílio do executado, que é uma das regras do sistema executivo, e temos ainda a possibilidade do foro de eleição. Não é raro a gente ver, às vezes, em contratos, que nós tenhamos o chamado foro de eleição, ou cláusula de eleição de foro. Então, como nós estamos falando de lugar, né, eleição de foro, eleição do lugar, é possível que as partes tergiversem sobre isso, que as partes negociem sobre isso. Então, caso venha previsto no título executivo que a execução deve ser cumprida em determinado local, assim deve ser feito, ok? Então, nós temos essa possibilidade, então, ou no domicílio do executado, ou aquela regra do Código de Processo Civil da parte geral que eu já mencionei, se for no título ficar constando que deve ser cumprido em um determinado local, né, o foro de eleição. E temos ainda uma regra muito interessante que visa facilitar a vida do exequente, que é a possibilidade de ser proposta a ação de execução no local em que onde estão situados os bens do devedor. Pode ser que o devedor tenha um domicílio em uma determinada localidade e que os bens, né, no nome dele fiquem localizados em outro município, né, em outra localidade. Pois bem, então reparem, o sistema aqui ele confere a possibilidade de escolha por parte do credor, por parte do exequente. Ou ele propõe a execução no foro do domicílio do executado ou no foro da situação onde se encontram os bens. Então é bastante interessante esta regra. Agora, também não é raro de acontecer do devedor, né, do executado, ter mais de um domicílio. Caso isso aconteça, então a execução pode ser proposta em qualquer dos seus domicílios. Essa regra até ela vem prevista lá no Código Civil, né, no capítulo, na parte geral do direito civil, né, do Código Civil, que fala sobre domicílio. Também traz essa regra, que é bastante interessante, ela só foi reproduzida aqui no Código de Processo. E também, esse inciso terceiro também do 781 também está previsto lá no Código Civil, na parte geral. Né? Tendo um domicílio incerto ou um domicílio desconhecido, poderá ser proposta a ação de execução onde for encontrado o executado. Né? Ou ainda, é bastante interessante essa outra possibilidade, que abre a prerrogativa do exequente propor a demanda executiva no seu domicílio, no seu foro. Olha que curioso, porque a regra geral é que ele deve propor a execução. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Né? A regra é que a execução ela deve ser proposta aqui no foro do domicílio do executado. Só que, se for domicílio incerto, né, ou desconhecido, ele pode propor no seu próprio domicílio. O exequente vai propor no seu próprio domicílio. Olha que interessante esta possibilidade, não é? Então, para facilitar também a vida do exequente. E essa outra regra do inciso 4º do Código de Processo Civil, do artigo 781, ela versa no caso de pluralidade de domicílios.
havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, ou seja, às vezes você tem o devedor primário, né, que o responsável primário, que é o devedor propriamente dito, ele é domiciliado em determinada localidade. Às vezes o avalista é domiciliado em outra. Então, casos como este, você pode escolher, o exequente poderá escolher em qual domicílio vai ser proposto. Então pode ser no domicílio do primeiro devedor, ou do co-devedor. Né? Se um é domiciliado em Uberaba e o outro é domiciliado em Uberlândia, pode o credor escolher qualquer destes domicílios. Não há qualquer problema por previsão aqui do inciso 4º do 781, tá bom? Então essa é uma regra bastante interessante. O inciso 5º ainda fala da possibilidade ainda da execução ser proposta, né, no local onde se praticou o ato, né, ou aonde ocorreu-se o fato que deu origem ao título. Então, perceba, e ainda essa parte final aqui é muito interessante, mesmo que ali não mais resida o executado. Então, imagine que a obrigação foi contraída, deu origem, né, no município de Ribeirão Preto. E o executado mudou-se dali, mudou-se para Franca, Minas Gerais, ou Franca, São Paulo, né? E então, como a execução, o título executivo originou-se em Ribeirão Preto, é possível que a execução seja proposta ali, mesmo que o executado esteja domiciliado em outra localidade, né? Não é raro que as pessoas mudem seus domicílios. Tem determinadas profissões que a mudança é constante. Então, meus caros, reparem que esse artigo 781 ele confere múltiplas possibilidades ao exequente de ele propor as ações de execução no local, às vezes, que melhor lhe aprouver. Né? Eu acho essa regra aqui da propositura da execução no local onde se encontram os bens, né? Eu acho essa regra muito interessante. Eu acho ela bem condigna, né? Bem favorável ao exequente. Mas é claro, você vai ter que fazer uma análise caso a caso para saber o que é mais conveniente, ok? Bom, vamos mudar aqui então, né, com relação à execução por título extrajudicial, aquelas eram as considerações que eu tinha para fazer. O que eu gostaria agora de fazer agora algumas considerações é sobre a execução por título judicial, também conhecida como cumprimento de sentença. Pois bem, com relação à execução por título judicial, a previsão está no artigo 516, não é no artigo 781. Então, quando nós estivermos falando sobre execução por título judicial, nós temos que ir no artigo 516. Só para lembrá-los que a importância do estudo dos títulos executivos se dá justamente nisso, que é uma mudança de regime jurídico. O regime jurídico da execução por título extrajudicial é um, e o regime jurídico da execução por título judicial é outro. Eu até brinco com os meus alunos, no sistema extrajudicial, de execução por título extrajudicial, nós adotamos um direito premial, né, com relação à postura do devedor. Se o devedor paga, ele tem um prêmio. O mesmo não acontece com relação ao cumprimento de sentença, que são as execuções por títulos judiciais, em que ali, se o devedor não paga, ele sofre uma punição. É um sistema punitivo. Qual é a punição? Se ele não pagar, ele vai ter uma multa de 10%. Então, há uma variabilidade de regime jurídico, conforme o título executivo que esteja sendo executado. E aqui na execução também nós temos uma mudança, né, uma pequena mudança, algumas considerações próprias que devem ser feitas com relação à execução por título judicial. Então vamos fazer essa análise então do artigo 516. Pois bem, a primeira hipótese prevista no 516 que fala da competência para processar a execução nos tribunais em caso de competência originária. Bom, uma ação bastante comum que é de competência originária nos tribunais e que pode sofrer ação de execução é a ação rescisória, né? Como
como vocês bem sabem. Logo eu postarei uma aula aqui também sobre ação rescisória. É possível que ali na rescisória, que o perdedor, né, da ação seja condenado ao pagamento de honorários, que são os ônus sucumbenciais. Então, caso isso aconteça, a execução destes honorários devem ser feitas no tribunal. Então, é uma hipótese de execução em trâmite, né, de cumprimento de sentença em trâmite no tribunal. Então, essa da ação rescisória é uma hipótese bastante interessante. Bom, mas o que mais acontece, né, a imensa maioria dos casos, é essa hipótese do inciso 2º, em que a execução deve tramitar, o cumprimento de sentença deve ocorrer no mesmo juízo que sentenciou, no mesmo juízo que decidiu em primeiro grau de jurisdição. Então, se uma determinada causa tramitou na terceira vara cível, é lá nesta terceira vara cível que você deverá proceder o cumprimento de sentença. Ok? Então, é uma regra bastante tranquila, bastante intuitiva, não é? Aqui nesse inciso 3º, você tem que tomar alguns cuidados. Este aqui é um inciso que requer uma análise mais cuidadosa. Olhem só. O inciso 3º fala: no juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira ou de acórdão proferido por tribunal marítimo. Pois bem, eu já vou começar descartando a questão do acórdão proferido por tribunal marítimo, porque houve veto da Presidência da República no artigo 515, que fala com relação a esse tribunal marítimo. Então, até porque marítimo, né, tribunal marítimo, é uma hipótese muito específica, até uma sub-área aqui, que alguns estão trabalhando, chamado direito marítimo. Então, já vamos afastar essa regra do artigo do inciso 3º, que versa sobre o tribunal marítimo, porque nós fazemos uma análise conjugada lá com o artigo 515, que teve o artigo vetado pela Presidência da República, e acabou que essa parte do tribunal marítimo perdeu totalmente o sentido. Ok? Esqueceram de vetar aqui também, né? Mas não era possível o veto de palavras, né? Teria que ser vetado o inciso 3º inteiro. Mas enfim, talvez seja por isso que não foi vetado. Pois bem, meus caros, então vamos lá. Então vamos falar das hipóteses de sentença penal condenatória, sentença arbitral e sentença estrangeira. Bom, com relação a essas hipóteses, você tem que mentalizar o seguinte: a sentença penal condenatória, sentença arbitral e sentença estrangeira são títulos executivos judiciais. E são proferidos não no juízo cível, né? Não, nós estamos diante de uma sentença cível, que seria a hipótese do inciso 2º. Elas são proferidas por outros órgãos. Como vocês bem sabem, sentença penal condenatória, um dos efeitos da sentença penal condenatória é justamente tornar o dever de indenizar. O artigo 91, inciso 1º do Código Penal, diz que todos aqueles que forem condenados pela prática de crimes também terão o dever de indenizar. E o 387, artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, o 387, inciso 4º do Código de Processo Penal fala do dever de indenizar e que o juiz deve arbitrar um valor a título de indenização. É até bastante questionável, né? Se o juiz vai arbitrar a partir de quanto, né? Quais os parâmetros? Porque no processo penal não tem o contraditório com relação a isso, né? O contraditório ali é se o fato é típico, ilícito, culpável, né? O quanto de pena, regime de pena, enfim. Não é minha praia, mas me parece que essa fixação desse valor é feita pelo magistrado, então ele tem essa autorização, né? E aí que tá. Imagina que o magistrado penal tenha arbitrado ali em 40 mil reais, né? A vítima, né, ou seus sucessores poderão então, de posse dessa sentença penal condenatória, transitada em julgado, tem que tomar cuidado com esse detalhe, deve ser transitada em julgado, poderá propor uma ação de execução. Só que essa ação de execução ela deve tramitar, obviamente, no cível. Então, terá que
ser ajuizada uma ação de execução de título judicial baseado, uma vez que no juízo criminal não é possível se fazer execuções cíveis. Então, imagina que a nossa realidade de Uberaba. Nós temos 3 varas penais, 3 varas criminais, 5 varas cíveis, né? Então, imagina que foi proferida pelo juízo criminal da 2ª vara. Então, essa sentença penal condenatória terá que ser executada na vara cível. Então, você vai ter que propor uma ação de execução de título judicial, este título, né, a sentença penal condenatória, e vai ter que distribuir essa ação de execução em uma das 5 varas cíveis que temos em Uberaba, ok? Então, o título foi formado em um determinado juízo, o juízo criminal, mas a ação de execução deve ser proposta no cível. É isso que está se afirmando o inciso 3º, tá? Então, você vai averiguar onde que aquela sentença foi prolatada, sentença penal, e no mesmo local onde ela foi prolatada, você vai ter que propor a ação de execução, né, nas varas cíveis. Tá? Se for vara única, ok, né? Não vejo problema. Apenas que você deve propor uma ação autônoma de execução. Bom, o mesmo se dá, né, com relação à propositura de ação no juízo competente com relação à sentença arbitral, né? Então, se a sentença arbitral ela foi proferida, né, foi prolatada em São Paulo, né, na capital, é lá que deve ser feita a execução, a não ser que haja ali eleição de foro em outra localidade. Mas, enfim, a princípio é no local onde foi prolatada aquela decisão arbitral. Lembrando que na arbitragem eles não têm a competência para execução. Então, a execução ela é estatal, é uma atividade estatal. Não é conferida à arbitragem essa possibilidade, essa prerrogativa. Com relação à sentença estrangeira, você tem que tomar um cuidado que a sentença estrangeira ela precisa ser homologada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. E as execuções das sentenças estrangeiras, elas são feitas na Justiça Federal. Então, isso é um detalhe importante que você tem que mentalizar, tá? A execução se dá na Justiça Federal. Mas reparem, meus caros, vamos averiguar que tudo isso que eu falei sobre o inciso 2º e o inciso 3º não acabou. Nós temos ainda um parágrafo, o parágrafo único aqui, que eu já vou abrir, que fala da competência concorrente. Ou seja, as possibilidades que o exequente tem no que tange a execução por título judicial, o que ele pode fazer, né? Ele pode propor a execução em mais de um foro. Vamos lá. Vamos ver então o que diz esse parágrafo, único. Lá fala, nas hipóteses do inciso 1 e 2. Então, nós estamos falando do inciso 1, 2, que é o juiz de primeiro grau de jurisdição, e inciso 3, que é justamente essa hipótese que eu estou falando de sentença penal condenatória, sentença arbitral ou sentença estrangeira. Ok? Então, o exequente poderá optar. Olha que interessante, optar. Então, ele tem possibilidade de escolha pelo juízo do atual domicílio do executado ou pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução. Olha a mesma regra lá da execução por título extrajudicial, né, o local onde se encontra, ou onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Caso tenha sido fixada uma localidade própria para se fixar uma obrigação de fazer ou de não fazer, então é lá que deve ser feito o chamado cumprimento de sentença. Caso haja essas escolhas, né, aí obviamente que os autos devem ser remetidos ao chamado juízo competente, né, ou a ação deve ser proposta, sendo uma ação de execução fundada em título judicial, né, como nós já ressaltamos, deve ser proposta então, ou pode ser proposta nesses foros a ser escolhidos pelo credor, pelo exequente. Bom, vamos falar então especificamente aqui sobre o esquema que eu montei aqui para vocês baseado nesse parágrafo. Olha só. Então, esta possibilidade de escolha, essa questão do foro concorrente,
ela só vale, então, para o inciso 2º e para o inciso 3º, ok? Então, o juiz que decidiu a questão em primeiro grau, a sentença civil, ou ainda no que tange a execução da sentença penal condenatória, ou sentença arbitral, ou sentença estrangeira. O que nós temos, então? A opção do exequente. O exequente, então, pode escolher e propor a execução no próprio juízo, né, do atual domicílio do executado, ou no local onde se encontram os bens sujeitos à execução, né? Às vezes é uma questão bastante cômoda, né, por parte do exequente, como eu comentei no outro slide, ou então ainda no local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, caso isso tenha sido fixado na sentença civil ou na sentença arbitral ou na sentença estrangeira. Porque na sentença penal condenatória, por que eu não falei sobre a sentença penal condenatória? Porque a sentença penal condenatória ela só fixa o dever de indenizar. Tá? Então é o quantum de beato. Ou seja, e esse valor é executado na execução civil. Tá bom, meus caros? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, chama a gente aí nas redes sociais que esclarecemos eventuais dúvidas que surgirem. Muito obrigado, um abraço.